Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast da Car Import. O meu nome é Tiago, comigo tenho aqui o Márcio. Olá, Tiago. Olá, Márcio. Então, hoje estamos aqui para abordar aqui um tema um pouco sensível, portanto, relativamente à percepção dos clientes sobre o processo de importação. Pode ser aqui um tema um bocado sensível, não é, Márcio? Mas é sensível, mas necessário. Okay. É cada vez mais. Muito bem. Antes de avançarmos com este tema, queres só fazer um breve resumo do que é a Car Import e quais são os serviços que nós prestamos aqui na Car Import? Sim, claro. Olha, a Car Import é uma empresa de importação de automóveis. Nós praticamente realizamos sonhos. Não é? O que é que nós fazemos? Auxiliamos o cliente que quer importar uma viatura, mas não sabe como, tem receio de onde comprar, não tem tempo, pronto, por diversos fatores que possa eventualmente estar condicionado na importação, nós auxiliamos o cliente nesse processo. Márcio, então, voltando aqui ao tema que iniciámos, a percepção dos clientes sobre o processo de importação, um dos grandes fatores aqui prende-se com os marketplaces, não é? Tanto o mobile.de como o Autoscout, estes marketplaces internacionais. Sim. Que normalmente os clientes vão pesquisar veículos, não é? Temos aqui um grande problema com estes marketplaces, que é, não é com o marketplace, mas sim com a percepção, novamente, dos clientes. Portanto, há um preço lá que está marcado, não é? Mas muitas vezes esse preço não reflete o processo completo de importação do veículo, com todos os custos que são necessários realmente para fazer esta importação de um veículo. Certo? Exatamente, é isso mesmo. O preço que está anunciado no anúncio, portanto, nos diversos marketplaces existentes, não é? É apenas o preço da viatura no país de origem. Portanto, àquele preço ainda têm que ser adicionados outros custos, nomeadamente o imposto sobre veículos, o transporte para Portugal, agência de legalização, inspeção B, os nossos honorários também. Portanto, não é só aquele valor. Muitas pessoas têm chegado até nós diariamente com a ideia que aquele é o preço final. E na verdade não. Portanto, há custos associados que não estão refletidos naquele valor. E, portanto, é necessário as pessoas terem isto em mente, não é? Temos aqui outra questão também, que é, muitas vezes as pessoas chegam com links, não é, de veículos que encontraram nessas plataformas, com valores muito abaixo do valor padrão para aquela viatura. Portanto, é a chamada pechincha, não é? Portanto, o cliente muitas vezes acha que encontrou ali uma pechincha e que vale muito a pena importar aquele veículo porque está com um custo muito reduzido, mas existem aqui algumas questões relativamente a isto que nós também podemos aqui abordar para salvaguardar os clientes neste sentido, não é? Tiago, olha, e cada vez mais. E isto porquê? Porque a cada dia que passa estão a ser criados grupos no Facebook a anunciar supostas viaturas, não é? Por preços completamente irrealistas. Portanto, como eu costumo dizer, o nosso maior desafio da Car Import, que trabalha de forma séria e profissional, e outros players que estão no mercado que também o fazem, e bem, e ainda bem que os existem, o nosso desafio atualmente não é vender carros. O nosso desafio é desconstruir aquilo que está a ser construído por estes burlões, que não têm outro nome, não é? E que a única intenção deles é burlar uma pessoa que quer fazer a importação. Portanto, anúncios que estão em grupos de Facebook de viaturas que têm, imagina, um preço de mercado de 30 mil euros e que essas pessoas estão a anunciar essa mesma viatura por 10 mil euros, isso não é possível, esse carro não existe. Algo de estranho se passa ali, não é? Claro, ninguém, como se costuma dizer, não há almoços grátis, não é? E nesta vida ninguém anda a dar nada a ninguém. Portanto, nós temos que ter a noção que todas as coisas, não é? Setor automóvel, setor imobiliário, quando vamos ao supermercado, etc., têm um preço, não é? E portanto, tudo que seja ou que esteja abaixo desse valor médio de mercado, alguma coisa não está certa, não é? E portanto temos que olhar para isto com desconfiança, não é?
Mas isto está de tal forma bem montado por estas pessoas, não é? Claro que depois ali quem estiver minimamente atento consegue perceber algumas falhas, mas aparentemente, não é? A forma visual, como eles colocam as fotografias, que realmente são carros reais, não é? Até muitas das vezes em stands de automóveis e tudo mais, a forma como eles se apresentam, não é? As pessoas, à primeira vista, parece estar tudo em conformidade, parece ser tudo credível. Mas na verdade não é, porque depois, quando se começa a fazer algumas perguntas, né, começa-se a perceber ali algumas falhas. No entanto, eles também já começam a ser mais eficazes nesta comunicação. Ou seja, atualmente até já estão a enviar documentos das viaturas, supostos documentos, porque volto a dizer que são falsos, esses documentos não existem, são manipulados, completamente manipulados e adulterados, enviam para as pessoas para que seja ainda mais credível. Portanto, eles já estão, realmente perceberam que estavam com algumas falhas, as pessoas estavam a perceber e então já estão a começar a evoluir, não é? Pronto, portanto, é preciso estar atento. É preciso estar atento a estas situações, mas depois dificulta o nosso trabalho. Volto a dizer, o Dakar Import e todos os outros players existentes, não é? Dificulta realmente aqui muito o nosso trabalho, porque as pessoas depois chegam até nós e pensam que, porque viram, por exemplo, imagina este carro a 10 mil, não é? O carro até vale 30, mas viram a 10 mil e chegam até nós com estes pedidos e pensam ser possível. Mas na verdade não é, esqueçam, não existe. Não existe. Portanto, é necessário portanto, as pessoas olharem isto realmente com olhos de ver, não é? E perceber que a realidade afinal é outra. Exatamente, eu acho que existe um padrão mais ou menos, né, de valor. Sim, para uma tipologia de veículo e que se algo está muito abaixo desse valor, algo está errado, certamente. Inclusive até mesmo os próprios vendedores, que podem não ser tão credíveis e não serem vendedores que normalmente são oficiais da marca ou até já com alguma reputação no mercado, e pode acontecer também aqui estarem a esconder alguma coisa do próprio veículo e por isso o veículo também estar a um preço muito abaixo da média Sim, eu estava a referir, sim, eu falei estava nos grupos de Facebook, mas isto também se passa, atenção, no mobile.de, no Autoscout, né, e outros marketplaces. Estou a falar nestes porque efetivamente são os dois mais conhecidos e onde as pessoas mais visitam, não é? Mas também é preciso terem atenção nestes marketplaces, se bem que atualmente os próprios marketplaces já começam a bloquear. Quando se apercebem de determinadas situações, começam a bloquear alguns anúncios. Mas eu comecei a importar automóveis em 2007, né? E isto, na altura, há muitos anos atrás, praticamente a primeira página do Mobile era para esquecer. Ou seja, nem valia a pena estar a perder muito tempo com a primeira página, portanto passava logo para a segunda. Atualmente isto já não acontece. Não acontece por isto que eu estava a dizer. Realmente os marketplaces começam a estar mais atentos e eliminam. Ainda assim, é necessário perceber quem é que está do outro lado. Ou tentar, de todas as formas, não é? Perceber quem é que está do outro lado. Porque nem tudo aquilo que parece é. Este também é um bocadinho o nosso trabalho na Car Import, não é? Garantir realmente a segurança do cliente quando faz uma importação, porque já temos estes anos todos de experiência, não é? E também o nosso conhecimento de análise dos vendedores e da viatura também ajuda muito a que não haja problemas no processo de importação, certo? Sim, é isso mesmo, ou seja, os anos de experiência contam, não é? Ajudam-nos imenso, portanto, a prestar um serviço cada vez melhor, a cada dia que passa, não é? Portanto, conseguimos analisar ou ter uma percepção diferente muitas das vezes do cliente, não é? Ou porque já contactamos determinado vendedor e as coisas até nem correram assim muito bem, ou percebemos que do outro lado havia alguma coisa que poderia não estar em conformidade, portanto isso realmente ajuda-nos
a conseguir perceber aquilo que vale a pena e aquilo que não vale a pena, não é? Pronto. E muitas das vezes, pronto, o cliente não tem essa noção, porque também não é função dele, não é? Essa é a nossa função e por isso é que eles nos contratam. Portanto, o cliente contrata a Carimport para os auxiliar e, portanto, cabe-nos a nós fazer com que todo este processo seja, de facto, uma experiência positiva para o cliente, não é? É isso que se pretende quando nós estamos a contratar um serviço de consultoria, quando pedimos alguém para nos auxiliar, é para que, efetivamente, nós estejamos tranquilos em todo o processo, não é? E, portanto, a Carimport faz isso muito bem, graças a Deus as coisas correm muito bem no mercado desde 2007, portanto, isso já é um bom indicador, não é? Exato. Relativamente aqui a outra questão, que é algumas propostas que nos chegam, alguns pedidos de cotação para importação, em que o valor que o cliente nos deixa como disponível para a importação é abaixo do valor do veículo na origem. Portanto, enviando ou não enviando o link, isso acontece algumas vezes, não é? Portanto, temos um valor disponível para a importação abaixo do valor do veículo na origem, tendo em conta que ainda existe todo o processo de importação e todos os custos da importação associados. É importante nós também abordarmos este tema para tentar também dar aqui um entendimento ao cliente que realmente o cliente deve ajustar o carro ao orçamento que tem e não ao contrário. Portanto, escolher primeiro o carro e depois querer comprar o carro com o orçamento que tem, que muitas vezes é insuficiente, certo? Sim. Pronto, esta nossa conversa, e nós estamos a fazer este vídeo para elucidar um bocadinho as pessoas e sensibilizá-las de algumas situações que estão a ocorrer. E isto ocorre também, e vem um bocadinho no seguimento do que estávamos a falar ainda há pouco, relativamente aos grupos do Facebook e anúncios que realmente não, a preços irrealistas. E, portanto, quando as pessoas vêm com valores completamente desajustados, com pedidos de proposta e que têm um orçamento desajustado face à viatura que pretendem, isto tem muito a ver com aquilo que já viram no Facebook e, portanto, começam a acreditar que aquilo realmente é possível e, portanto, se aquelas pessoas conseguem, não é, nós também temos que conseguir. É um bocadinho esta mentalidade que se está a criar, não é? Errada porque aquilo não existe. Exato. Aquilo é burla, não é? Mas percebe-se, não é? Percebe-se que se eu vejo aquilo a um determinado valor, então é porque é possível, não é? Pronto. E as pessoas vêm um bocadinho com esta mentalidade. Depois, tu falaste muito bem e falaste na palavra adaptar. E é mesmo isto, ou seja, somos nós, compradores, portugueses, não é? Que estamos a querer importar uma viatura, que temos que adaptar o nosso orçamento àquilo que queremos. Ou seja, se eu tenho 10.000 para gastar, eu não posso querer procurar uma viatura e importá-la, uma viatura que esteja, por exemplo, à venda por 20.000 euros. Porque isso não é possível, não é? Portanto, somos nós que temos que ajustar a nossa carteira, o nosso orçamento ao vendedor, na Alemanha, na Holanda, na Bélgica, ou o que seja, não é? E não o contrário. Não é o vendedor que tem que ajustar o produto que ele tem à nossa carteira. E à semelhança disto, vou-te contar um episódio. Tu já sabes, mas também para as pessoas saberem. Há uns anos atrás, eu diria que no ano de 2013, 2014, sim, mais ou menos, eu tinha negociado uma viatura, portanto, na altura era uma Mercedes, uma classe C, com um vendedor alemão. Tinha tratado de tudo pelo telefone. Ele reservou a viatura e eu fiquei a ir buscar, portanto, por meios próprios. Quando estava, portanto, a negociar com o vendedor e a já ter a checar toda a documentação para trazer embora, caí no erro, que é típico nosso, dos portugueses, de pedir mais um desconto. Ou seja, ele já tinha feito um desconto de 500 euros no carro. E eu caí no erro de lhe pedir mais um desconto.
Pronto, o senhor, de forma educada, mas já completamente chateado, muito aborrecido comigo, não é? Disse que ia à casa de banho e quando voltasse, se eu quisesse levar a viatura por o preço que já estava estipulado e previamente combinado, muito bem, fazia muito gosto em fazer negócio comigo. Se não quisesse, apontou para a porta e a porta de saída é ali. Portanto, é assim, nós temos que entender que o alemão, ou o belga, ou o holandês, ou o que seja, têm mentalidades diferentes das nossas e estão num mercado completamente diferente do nosso. Nós aqui em Portugal regateámos muito preço, não é? Em tudo. Sim, em tudo. É assim, eu acho que não é por mal. Sim, eu acho que claro não é por mal. Eu acho que isto até acontece. Pronto, tem a ver com as mentalidades, tem a ver com a cultura. É a nossa cultura, não é? Não é? Acho que é por aí. Mas acontece também muito pela falta de poder de compra que nós temos no nosso país, infelizmente. Também é um dos fatores. Porque nós somos. Vão-nos tanto ao bolso, não é? Vão-nos tanto ao bolso que, imagino, do nosso salário trazemos só parte dele, não é? Que depois acabamos por perder então o poder de compra, não é? E claro, temos depois esta necessidade de pedir o desconto em todo lado, não é? Mas na verdade, nós se formos a um supermercado, quando chegamos à caixa, não vamos pedir o desconto, não é? Porque Exatamente. ninguém vai fazer esse desconto. Portanto, eles lá fora não têm esta mentalidade. Por um lado, porque realmente têm mais poder de compra do que nós, mas também porque o mercado deles o permite. Eles estão no mercado exportador. Eles não dependem unicamente do mercado interno. Ao contrário de Portugal, não é? Nós aqui, falando no setor automóvel, os comerciantes, não é? Os stands automóveis, concessionários e nós, empresas de intermediação, dependemos unicamente do mercado interno, do português ou quem esteja a viver em Portugal e queira importar um carro, não é? Portanto, eles lá, como não dependem só no mercado deles, têm outros países, ou praticamente todos os países da Europa, da União Europeia neste caso, a ir, portanto, lá fazer compras. Eles não têm necessidade porque eles estão confortáveis. Eles sabem que se não te venderem a ti o carro, vão vender amanhã, ou passado 2 dias ou uma semana, ao Manel, ou ao Joaquim, ou seja quem for, não é? Já nos aconteceu imensas vezes de dar um orçamento a um cliente, não é? E passado 1 dia, 2 dias, ou até às vezes no próprio dia, quando ligámos a confirmar a compra, o veículo já foi vendido. Sim, não é? porque são milhares de pessoas, não é? Eu não vou dizer milhões, mas milhares de pessoas a ir comprar. Portanto, não há necessidade, eles não têm necessidade disso. Quando já estás a fazer a pergunta do desconto, do preço, se é negociável, se não é, eles já nem gostam. Eles já não gostam, mas pronto, ok, fazem, porque também, de certa forma, depois há aqui uma adaptação, não é? Sim. Eles também percebem que estamos numa realidade diferente da deles, não é? Pronto. Mas muitos deles são completamente inflexíveis. Tu perguntas-lhe o preço, se é negociável, e diz-te logo que não, que é fixo. E que não vale a pena, não é? Não vale a pena estar a regatear e a pedir descontos e a tentar encontrar argumentos para. É tempo perdido. Portanto, quando as pessoas pensam em importar uma viatura, primeiro, perceber o orçamento que têm disponível ou que querem disponibilizar. E fixarem-se nisso. E a partir daí, encontrar uma viatura que encaixe dentro daquele orçamento. Não é? E portanto, se eu tenho, volto a dizer, se eu tenho 10 e se estou a ver uma viatura por 12 ou por 13, não encaixa, não encaixa. Porque eu não posso estar à espera. Imagina, já se deu o caso de clientes, por hipótese, tinham 20 mil euros. O carro estava anunciado por 17 mil. Depois tinha os impostos, tinha as despesas de importação e não sei o quê. Ou seja, imagina que dava diferenças de 700 euros. E o cliente estava a pensar que
como aquilo 700 euros achava que era pouco, o vendedor ia negociar o valor para menos 700 euros e ia encaixar no orçamento. E isto é mentalidade, não pode existir. Isto é um pensamento incorreto. Eu digo sempre, as pessoas têm que se fixar no preço que está anunciado. Não é? Depois, na negociação, se for possível fazer um desconto para a parte do vendedor, é uma surpresa agradável, não é? Dá para pagar, por exemplo, o seguro automóvel, ou para ajudar a pagar o seguro automóvel, por exemplo, não é? Mas temos que olhar primeiro para o preço que está fixado. E depois, então, se houver desconto, tanto melhor. Agora, não vir logo com a mentalidade que o vendedor vai fazer desconto. Ainda para mais um desconto bastante alto, não é? Porque muitas vezes esse valor de 700 euros já é um desconto bastante substancial numa viatura. Sim, já tivemos uma situação numa viatura, num GLE, o último modelo, em que o carro custava 180 e poucos mil euros e o vendedor só fez 280 euros de desconto. Mesmo sendo um veículo de um valor mais elevado. Sim, portanto, não pode parecer ridículo. O desconto pode parecer algo insignificante. Sim, na verdade, dado ao valor da viatura, sim. Mas é o que o vendedor estava disponível a fazer. E, portanto, se ele dissesse que não faria desconto nenhum, também não me surpreendia. E também não tem que surpreender as pessoas, não é? O cliente. Porque, na verdade, é o valor que o vendedor acha que aquele valor, que aquele bem vale. Não é? Portanto, atribuiu-lhe um valor. Portanto, é isto que nós temos que ter sempre em mente, não é? Olhar Exatamente. Para o preço que está fixado e depois a partir daí encaixa, o nosso orçamento encaixa, ok. Não encaixa, tem que se procurar uma outra alternativa. Não é? Até porque os vendedores na Alemanha também estão a fazer um negócio, portanto eles estão a vender com uma margem de lucro que está calculada da parte deles e que muitas vezes é inflexível porque o carro teve algum custo, não é, na compra, e depois eles têm o valor de venda e para ter ali a margem de lucro estipulada inicialmente, portanto muitas vezes eles não conseguem também alterar esses valores. Porque aqui toda a gente tem que ganhar, não é? Exatamente. Ou seja, tem que ganhar o concessionário ou o stand de automóveis, não é? E depois tem que ganhar o vendedor também, porque vai-lhe ser atribuída uma comissão, porque os vendedores de automóveis têm uma comissão que lhes é atribuída, não é? E portanto, aqui toda a gente tem que ganhar, portanto, muitas das vezes realmente o vendedor não está disponível a negociar o valor porque também não quer estar a perder dinheiro. Ou melhor, não quer estar a abdicar de parte da margem que ele tem na comissão. Isto é legítimo. Não é? E portanto pode custar, não é? Pode custar, porque realmente até gostava que me fizessem um desconto e se calhar com aquele desconto eu já conseguiria adquirir aquele carro. Ok, é legítimo pensar-se isto, mas não é o pensamento correto. Não podemos entrar por aí porque não se consegue, principalmente com mercados exportadores. No nosso mercado funciona bem isso. Não é? No nosso mercado funciona bem e às vezes vamos a um stand de automóveis e se fazem 1000 ou 1500 euros e funciona bem. E vimos todos contentes. Não é? Na prática, se calhar até nem foi grande desconto. Não é? Já estava tudo pensado. Não é? Mas é possível porque realmente nós dependemos só de nós. Não é? E muitas das vezes as viaturas, por exemplo, estão paradas em parque durante muito tempo, num comerciante, e uma viatura parada em parque é dinheiro parado, é dinheiro que é algo que não está a ser rentabilizado, pelo contrário, estamos a perder dinheiro. A desvalorização, né? Portanto, o bem está a ser depreciado e, portanto, quando aparece um cliente, fica-se todo contente porque apareceu um cliente e tentamos fechar ao máximo o negócio para escoar o produto, não é? Estamos muito pressionados, não é? Na Alemanha não. Na Alemanha não há esta pressão. Não há esta pressão. Portanto, preços negociáveis é possível, mas não como as pessoas às vezes pretendiam que fosse. E relativamente aqui à questão do estado das viaturas e o que é que nós conseguimos fazer aqui na Car Import para fazer essa verificação
e garantirmos que a viatura realmente está em bom estado e em boas condições para ser comprada, não é? Pelo nosso cliente. Nós temos um serviço, não é? Para isso, que é o Car Import Checkup, que nos garante também que aqueles veículos que às vezes as pessoas encontram como pechinchas, portanto, se nós fôssemos fazer uma verificação a veículos desse, muito provavelmente esse veículo não estaria em condições para ser comprado por um dos nossos clientes. Consegues-nos explicar aqui um bocadinho melhor como é que funciona este serviço e quais são as vantagens que ele tem para os clientes? Sim, claro. Olha, isto é assim. Isto é uma compra por catálogo, não é? Onde, não existindo nenhuma equipa independente ao concessionário, ao stand, a fazer uma verificação da viatura, estamos unicamente dependentes da palavra do vendedor. E, na verdade, nós não conhecemos os vendedores de lado nenhum. Não sabemos se ele está a falar a verdade ou se está, portanto, a mentir ou omitir determinadas coisas. E, portanto, isto tem vindo a acontecer. Por acaso, a Alemanha não nos habituou desta forma, habituou-nos até de uma forma muito boa, muito correta, que se a viatura tivesse, imagina, o risco numa porta do lado direito do passageiro, por exemplo, eles tiravam a foto ao risco para mostrar ao potencial cliente. Portanto, tudo aquilo que a viatura tinha, eles tiravam fotografia. Que é precisamente o contrário de Portugal, não é? Tira-se ao contrário porque temos medo que o cliente que está a ver aquele dano, que já não vai contactar e que já não vai querer comprar o carro. Eles lá tinham uma mentalidade completamente diferente e eu acho que era uma mentalidade muito, muito boa e muito transparente. Acho que assim é que as coisas deveriam funcionar. No entanto, nós temos vindo a sentir que esta mentalidade foi-se alterando um pouco ao longo dos anos. E começa-se a assistir, até nos próprios concessionários oficiais da marca, algumas omissões. Logicamente que não são tão graves quanto um stand, porque aqui temos que perceber que um concessionário representa uma marca. Há diretrizes. Eles têm que seguir aquelas diretrizes, porque senão podem ser penalizados pela marca. Um stand de automóveis, não. É um dono ou dois donos, o que seja. Portanto, eles não têm que dar justificações nenhuma a marcas. Não é? E, portanto, fazem aquilo que querem e bem lhes apetece. Mas ainda assim nos concessionários, por vezes, acontece. E já nos aconteceu uma situação bem grave num concessionário da Piaggio. Depois até acho que podemos fazer um episódio só falar de check-ups e até podemos mostrar aqui um check-up, exemplos, como é que é feito. Que é para as pessoas verem como é que é feito e realmente aquilo que se encontra. Né? Que às vezes a bota não bate com a perdigota, como se costuma dizer. E acho que sim, acho que seria até interessante fazermos isso. Que sim. Pronto. Mas, continuando. Como nós nos começamos a perceber destas incoerências, ou seja, eles dizerem que a viatura está em excelente estado, que não há nada a reportar, que não há riscos, não há mugadelas. Depois, na prática, as coisas não são assim. Sim, ou detectava-se uma mugadela, ou era uma jante riscada, e, portanto, isso é desagradável. Ou seja, já o estás a comprar um carro sem veres, não é? Não conseguires tocar, não conseguires ver com os teus olhos, não conseguires experimentar, já é difícil. Imagina importares esse mesmo carro e chegar a Portugal e não estar em conformidade. Ou seja, acreditar na palavra do vendedor, que estava tudo ok, importar o carro e quando chegar a Portugal reparar que algo não está como foi escrito inicialmente. É muito desagradável. Exatamente. Não é? E, portanto, torna-se aquilo que poderia ser uma experiência positiva, rapidamente passa-se a uma experiência muito negativa. Não é?
e começas depois a desacreditar na importação. E a importação vale muito a pena. Não estou a dizer que são todos os carros, porque não é, infelizmente. O Estado também fez o favor de contribuir para que as pessoas deixassem de importar e praticamente todos os carros que compensavam deixaram de compensar. Não é? Portanto, o Estado também já fez esse favor. Portanto, a importação compensa, a importação pode ser uma experiência muito positiva, mas as coisas têm que ser efetivamente feitas com cabeça, tronco e membros. E, portanto, é aqui que o nosso serviço de check-up entra. É aqui que o nosso serviço de check-up é uma mais-valia. E é um diferencial no mercado. A nós não nos interessa só vender viaturas, a nós não nos interessa só importar viaturas. Não é esse o nosso principal objetivo. O nosso objetivo é que o cliente fique realmente satisfeito com a compra que fez. De que vale venderes 50 automóveis por mês e se desses 50, 30 automóveis deram-te problemas, não estavam em conformidade. Nada valeu. Não é? Isso a nós não é a prioridade é a satisfação do cliente. E por isso é que nós incluímos ou implementamos este serviço de check-up. É um serviço em que é completamente independente do concessionário do stand. É uma equipa que nada tem a ver, não há complôs. E, portanto, no final do check-up, vai fazer um relatório, vai tirar fotografias, vai fazer um relatório técnico em que vai lá ficar tudo mencionado. Se o carro tiver risco, se o carro tiver amolhadelas, se tiver fugas de óleo no motor, se as jantes estiverem riscadas, se os pneus estão em mau estado, tudo é descrito nesse relatório. E o cliente tem acesso a ele. Portanto, a última palavra, a decisão final é do cliente. Se decide ou não importar. É também importante dizer que este serviço é pago. Okay? Isto tem um custo adicional. Muitas pessoas às vezes perguntam-nos se já está incluído, porque é que nós não fazemos o check-up antes do cliente avançar, custo zero. Ou seja, isso era inviável. Imagina tu o que era nós fazermos check-ups para todas as pessoas que mostram interesse em comprar um carro. Ou seja, fazíamos mais viagens para os concessionários do que propriamente vendas. Porque, na verdade, também nem todas as pessoas que contactam têm real interesse. Isto é outro ponto. Sim, também é um ponto importante que depois podemos abordar. Acho que faz muito sentido também. Portanto, isto é como, imagina um tarifário de telefone, em que a operadora diz assim, você paga 10 euros mensais e tem 10 GB de dados móveis. Não é? Mas se você quiser 20 GB, tem que pagar 15 euros. Basicamente o serviço de check-up é um upgrade ao serviço de consultoria e importação automóvel. Portanto, tem um custo, tem que ser pago, porque nós não fazemos check-ups às viaturas sem esta premissa. Não fazia sentido. As empresas existem e isto tem que ser falado com total transparência. As empresas existem para gerar lucro. Não é? Portanto, não poderíamos andar a fazer viagens de 700 km para um lado, 700 para o outro e viagens de 800, porque a Alemanha não é propriamente pequena, não é? Pronto. Portanto, as pessoas querem um check-up, sim senhor, acho que faz todo sentido. Não é obrigatório. A pessoa, se quiser importar uma viatura sem fazer check-up, nós auxiliamos na mesma no processo. No entanto, estamos unicamente dependentes da palavra do vendedor. E se a viatura chegar a Portugal e tiver algum dano que foi omitido pelo vendedor, não é nossa responsabilidade. E isso fica escrito no nosso contrato de intermediação.
Mas importamos e auxiliamos a pessoa, mas sempre com esta ressalva. Portanto, não é obrigatório, mas é altamente recomendado. Não é? Evita muitas dores de cabeça. Eu costumo dizer que o check-up não é um custo, é um investimento que estão a fazer. É preferível perderem o valor do check-up, porque, enfim, a viatura não estava em conformidade e o cliente não aprovou. É preferível perder aquele valor do que importar a viatura e perder o valor global, o valor total, a fatia maior do bolo, que é o preço do carro. Ou até ter de fazer uma intervenção muito, Por exemplo, muito cara, não sei se tu te recordas, ainda há pouco tempo tivemos uma situação de uma Cupra Leão em que o vendedor, quando nós contactávamos, acho que te recordas disso, Sim, não é? recordo. Que estava tudo ok, que o carro estava em excelente condição. E sabes quando é que começamos, aliás foi na altura que falou comigo, quando eu comecei realmente a desconfiar? Foi quando ele começou a pressionar muito para o nosso cliente pagar o carro. Porque o cliente quis o check-up, a equipa de check-up tinha agendado a visita ao comerciante e ele começou a forçar muito, antes da visita, começou a forçar muito para nós, portanto neste caso o cliente, né, para pagar o carro. Na qual eu lhe disse que não. O cliente não ia pagar carro nenhum sem primeiro fazer o check-up. Não fazia sentido algum. Né? Uma coisa era não existir o check-up. Outra coisa é um serviço de check-up que já estava agendado pela nossa equipa, não é? Ele não queria esperar. E ali aquilo começou a cheirar assim um bocadito a esturro. Né? Portanto, quando começam a pressionar muito, alguma coisa não está certo. Né? E isto é a mesma coisa que, imagina, um cliente nosso pede-nos uma proposta e nós estamos sistematicamente ali a pressionar o cliente, acho que não é correto isso, não é? Portanto, temos que dar espaço para o cliente pensar, para depois tomar a sua decisão de forma clara e sem qualquer tipo de dúvidas. Aqui era a mesma coisa, não é? Portanto, ele só tinha era que aguardar a chegada da equipa de check-up, fazer o check-up e depois o cliente decidir. Eu percebo que os vendedores não podem ter uma reserva de uma viatura durante muitos dias. Percebe-se isso. Na altura não era o caso. Estávamos a pedir 48 horas apenas em que ele se disponibilizou a fazê-lo. Não é? Portanto, começou a pressionar e disse sempre que não. O cliente não ia pagar e não pagou. Sabes o que é que aconteceu, não é? Já sabes, sim, mas as pessoas não sabem. Aquilo que aconteceu é que a equipa, quando chegou para fazer o check-up, quando abriu o capô, o motor estava completamente babado de óleo. Fuga essa que não foi possível detectar porque, enfim, ele estava com tanto óleo, tinha que ser tudo limpo, tinha que ser tudo lavado, para depois, com o tempo, perceber de onde é que o óleo estava a vir. Não é? E, portanto, aqui claramente percebeu-se porque de tanta pressão. E também é importante, agora as pessoas que estão a ouvir isto, perceberem a importância do serviço de check-up. Não é? Porque, na verdade, o vendedor disse que estava tudo bem com o carro. Não é? Iria ser um destes casos em que, se calhar, quando chegasse a Portugal, a despesa que ia ter de ser feita nesse veículo iria ser muito superior ao valor do check-up. Muito mais. Não é? Portanto, o que é que compensa mais? Fazer o check-up? Pagar o check-up? Ou não pagar o check-up e importar a viatura e não saber como ela está? Não é? Esta é a questão que realmente estamos aqui a abordar, porque é uma diferença muito grande, claro, na segurança da importação. Sabermos que a viatura realmente está em perfeitas condições. Sem dúvida. Agora, também é importante dizer outra coisa, porque já nos colocaram essa questão. Então, eu faço o check-up,
está tudo ok com o carro, eu importo o carro e se depois dá problemas? Eu costumo dizer, fazer esta comparação em brincadeira. Os carros é como o casamento. É uma carta fechada. Em que hoje estão bem, amanhã podem estar mal. E, portanto, o check-up serve para tentar minimizar situações que são visualmente, ou seja, situações que estão visíveis, não é? Se houver alguma coisa que eventualmente esteja mais profunda, que seja mais grave, há determinadas situações que não são visíveis, não são possíveis de identificar no imediato, só com o continuar, só com o andamento da viatura e tudo mais, não é? Porque o check-up o que é que faz? Chega ao local, faz uma verificação da chapa e pintura, ou seja, vão perceber através de um medidor de espessura de tinta se houve alguma peça que levou massa e que foi pintada de novo, e portanto se isso ocorrer, porque é que foi, se houve riscos, se era apenas riscos ou se foi um sinistro, isso é possível perceber. Vão verificar o estado dos travões, o estado dos pneus, não é? Depois passam para a parte interior da viatura, onde fazem toda a verificação se há estofos rasgados, em mau estado, não é? Depois todos os componentes, ao nível do rádio, do ar-condicionado, fazem todas essas verificações. Fazemos também a verificação da centralina, portanto, os erros que estão ou não acumulados na centralina. E se houver erros, quais é que são? Se são erros que podem eventualmente indicar aqui ou dar algum indício de alguma avaria grave, e aqui por vezes é possível perceber isso, e depois por fim faz-se um test drive. Mas no final deste processo todo, não quer dizer que futuramente a viatura não possa vir a dar problemas. Pode, não é? E os carros 0 km dão problemas, os novos, não é? Tu tiras do concessionário e passado algum tempo, às vezes nem é preciso muito, tens que ir para o concessionário porque aquilo deu problemas. Carros às vezes até são recolhidos pelas próprias marcas. Imagina um carro usado, não é? Portanto, isto não é estar aqui a dizer às pessoas ou meter medo, não é? Que não importem um carro usado. Não. Agora, ter a noção que, primeiro, é um carro usado. Não é um carro novo. Portanto, tem sempre uma outra coisa a apontar. Um risquito numa porta, uma gente que está arriscada porque a pessoa tinha menos cuidado e sempre que estacionava raspava no passeio. Não é? Portanto, há sempre uma coisita ou outra a apontar. É normal, é um carro usado. Não é? Mas são coisas que não inviabilizam a compra, não é? Ou o negócio. Depois, não é por se fazer todo este check-up, não é, minucioso e com todo o profissionalismo conforme nós fazemos, que o carro futuramente não haveria. Portanto, também temos que ter esta noção, não é? Pronto. Agora, que é muito importante e minimizem muito o risco. Olha, no caso do Cupra Leão, por exemplo, e podemos dar aqui outros exemplos e depois vamos mostrar, é um deles. É um deles. Se não se fizesse o check-up, imagina o que era recebermos um carro assim e depois o cliente ter que gastar imenso dinheiro, porque naturalmente não somos nós. Quando não há check-ups não há nada, e mesmo a haver o check-up também é um bocado por aí, ou seja, mesmo havendo o check-up, é importante aqui também dizer, mesmo havendo o check-up, se o carro futuramente vier a dar problemas, a Car Import não é responsável por isso, não é? Por isso é que depois existem as garantias. Se a viatura foi importada diretamente de um concessionário oficial, depois depende de caso a caso, é lógico, à partida terá uma garantia da marca. Quando é importada de um stand de automóveis que não pertence à rede de concessionários,
Portanto, o carro não tem qualquer garantia válida em Portugal. No entanto, é possível sempre fazer um seguro de garantia de 18 meses ou 36 meses. Portanto, também é uma salvaguarda para os clientes. Não é? Portanto, resumindo, o check-up não é obrigatório, mas é altamente recomendado, porque vai evitar muitas dores de cabeça no futuro, não é? Ou à chegada da viatura. Muito bem, Márcio. Consegues resumir aqui de uma forma breve o que é que o cliente necessita de equacionar antes de fazer um pedido de cotação para a importação de uma viatura? Quais são aqui os pontos mais importantes? Olha, primeiro de tudo, perceber se é o momento certo para importar ou não. Porque aquilo que tenha acontecido nos últimos tempos, e cada vez mais, é pessoas que são meramente curiosos, que não têm qualquer intenção em fazer a importação ou a compra da viatura. Simplesmente querem saber preços. E está tudo certo. É legítimo. Agora, o que não é certo e o que não é legítimo é não sermos transparentes. Repara, já tivemos situações em que o cliente disse: olha, eu quero esta viatura, quero saber o preço, quero saber as condições e não sei o quê. Nós enviamos a proposta, fazemos uma pesquisa de mercado, enviamos a proposta de importação, perdemos tempo a fazê-lo, não é? Porque estamos a gastar tempo, estamos a disponibilizar o nosso tempo para fazer estas pesquisas e o envio da proposta. Depois o cliente diz: olha, então eu quero saber mais informações com o comerciante. E nós ligamos para o comerciante para saber informações da viatura. Passamos essas informações ao cliente e chega-se à conclusão que o cliente não quer rigorosamente nada. Quem é que fica mal no meio disto tudo? Neste caso é a Carimport, que já contactou o comerciante e demonstrou interesse realmente na importação da viatura. Exatamente. E depois tem de voltar a ligar novamente ao comerciante a dizer que, afinal, não vai ser para proceder com esta importação. É isso mesmo. E depois sabes o que é que acontece? No futuro, quem vai pagar a fatura vai ser o outro cliente que realmente até tem interesse em comprar uma viatura naquele concessionário, naquele stand, o que seja. E quando nós vamos contactá-lo, provavelmente a abertura já não vai ser a mesma. E a flexibilidade para a negociação e tudo mais. E isto é o que não deve acontecer. Portanto, primeiro, perceber se é o momento certo para importar ou não. Se realmente quer importar uma viatura ou não. Isso é a primeira coisa. As pessoas têm que perceber. Se querem só saber, se querem só por curiosidade, porque não conhecem a importação automóvel, porque não sabem os impostos a pagar, não sabem se compensa ou não, face ao mercado nacional, sim senhor, também podemos responder, mas que nos digam logo no início que é só mesmo para saber, para ter uma noção, não têm noção e querem perceber se realmente vale a pena ou não importar. Segundo, quando já existe uma pessoa que já sabe que quer importar uma viatura, sabe que precisa de comprar um carro, não é? Então que defina algumas coisas, que é as premissas base. O orçamento. Quanto é que eu tenho disponível ou quanto é que eu quero disponibilizar para a compra / importação de uma viatura? 10 mil euros, 15 mil, 20 mil, 50 mil? Ok. Orçamento. Depois, terem mais ou menos uma noção do carro que pretendem. A marca. O modelo.
Porque muitas das vezes o pedido que nos fazem é: tenho 20.000 euros, a marca, qualquer, modelo, não interessa, motorização, qualquer uma. Ou seja, parece que até um carrinho de rolamentos servia. Ou serve. Repara, como é que é possível? Isto é a mesma coisa que quereres fazer uma omelete sem os ovos. Nós não conseguimos dar uma cotação se não tivermos os dados do veículo que o cliente pretende importar, não é? Não consegues, porque não tens elementos suficientes para apresentar uma proposta. Vais apresentar uma proposta do quê? Arriscas-te a apresentar uma proposta, o cliente receber e dizer: mas o que é isto? Eu não pedi nada disto, eu não quero nada disto, eu não gosto deste carro, nem gosto desta cor. A gasóleo? Não, mas eu não quero a gasóleo, quero a GPL. Não faz sentido. Isto é perder tempo, ou seja, é o cliente que está a perder tempo, poderia estar a utilizar aquele tempo para fazer outra coisa que realmente fosse bem mais valiosa e que lhe acrescentasse mais coisas, não é? E da nossa parte, estamos também a disponibilizar tempo quando poderíamos estar a utilizar esse tempo para realmente procurar a viatura que esse cliente procura exatamente. Não é? E portanto, não faz sentido. Não faz sentido. Tu quando vais comprar um par de calças, tu sabes que queres umas calças de ganga, sabes a cor, mais escuro, mais claro, sabes a cor e sabes o teu tamanho. Não é? Portanto, não chegas lá, olha, o tamanho, qualquer uma. Não faz sentido isto. Ou seja, é muito importante que quando se faz um pedido de proposta de importação, que digam exatamente aquilo que procuram. Marca, o modelo do carro, se querem em carro, se querem em carrinha, se querem o cabrio, não é? Quando existe, há outras marcas que nem têm cabrio. A motorização, se é um motor a diesel, se é um motor a gasolina, se é um híbrido plug-in, um elétrico. A partir de que ano é que procuram o carro? Porque dentro do Mercedes Classe A, o Mercedes Classe A já existe há anos. 2013, acho eu, não é? 13? 2012 ou 11, se não estou em erro. Acho que os primeiros... aliás, até existe os modelos, aqueles mais quadradões, não é? E pronto. Sim. Mas este assim mais bonitinho, por assim dizer, acho que foi 2011 ou 2012, qualquer coisa assim. Portanto, isto tem que ser tudo dado, portanto, à Car Import, para que nós possamos fazer o nosso trabalho de uma forma profissional e eficaz. E para ninguém andar aqui a perder tempo. Sim, até porque como estávamos agora a falar da idade da viatura, uma viatura, o mesmo modelo de 2012, por exemplo, como estávamos a falar, ou 2019, vai ter um valor de mercado completamente diferente. Portanto, isto vai alterar muito também além também das emissões e dos impostos a pagar, mas o próprio valor da viatura, só o simples facto de ter esta idade de diferença, vai fazer com que seja muito diferente a nível de custo de compra da viatura. Portanto, é importante realmente a pessoa definir também, pelo menos ali que seja um espaço de 2 anos, não é? Porque muitas vezes a pessoa até pode ter um orçamento muito limitado, mas se descer ali 2 anos à viatura, se calhar já se enquadra no orçamento que tem disponível. Exatamente. E às vezes até estamos a falar precisamente do mesmo modelo. Por exemplo, este novo Classe A saiu em 2019, não é? Mas uma coisa é um carro de 2019, outra coisa é um carro de 2022 ou 2023. Não é? Exatamente. O valor do mercado é diferente. E a pessoa pode, com o orçamento, até pode conseguir o de 2019, não é? Não consegue o 2022 ou 2023, consegue o 2019, mas fica com o modelo atual. Exato. Pronto. Portanto,
é realmente muito importante definir tudo isto. Não tem que ser, as pessoas nós não enviamos propostas só para uma marca, não é? Eu posso estar indeciso entre duas marcas e dois modelos, por exemplo, e isso acontece, não é? Olha, entre a Mercedes Classe C, por exemplo, e a BM Série 3, por exemplo, não é? Sim, é perfeitamente plausível. Sim, isso sim. Agora, fazerem o pedido sem sequer fazerem alguma referência, qualquer coisa serve, não vale a pena. Não vale a pena fazer isso, não é? Portanto, eu acho que fica tudo muito mais claro se as coisas forem devidamente esclarecedoras, transparentes, porque toda a gente fica a ganhar assim. Portanto, resumindo aqui esta nossa conversa e terminando aqui este assunto, importar um automóvel compensa sempre. No entanto, é necessário ter aqui umas expectativas realistas, não é? Do que realmente vamos pedir como cotação e como veículo que pretendemos, não é? Importar compensa. Importar compensa, como eu disse há pouco, não são todos os carros que compensam atualmente, infelizmente. Mas compensa. Agora, temos é que olhar para o mercado de importação de uma forma mais realista, que é aquilo que a cada dia que passa não está a acontecer. Porque está-se a criar o paradigma de eu importo e vou comprar este mesmo carro a 50% do valor dele, que ele vale. Isso não é realidade. Não é? Aquilo que há, as poupanças médias, digamos assim, da importação é 20%. É 20% face ao mercado nacional. Ora, quem pensar que vai importar e vai poupar 50% do valor não é a mentalidade correta, nem é o pensamento correto. Não é por aí. Não é por aí. Portanto, compensa importar, mas importar não é comprar ao desbarato. Não é? E quando estás a comprar ao desbarato, alguma coisa não está bem. Novamente a pechincha, não é? Pechincha, não há pechinchas, nem no mercado de importação não há pechinchas. As pessoas se querem importar com qualidade, têm que pagar o valor justo, o valor real. Se querem importar com 300, 400 mil quilómetros, carros que são completamente duvidosos, se calhar até os motores já foram alterados, o número de chassi já nem é aquele, já é de outro carro. Se calhar aí arranjam as tais pechinchas, mas isso nós nem sequer fazemos esse trabalho. Aliás, quando algum cliente chega até nós com alguma referência, algum link de uma viatura que andou a ver nos marketplaces e que não se enquadram nos nossos padrões de exigência, nós nem sequer fazemos esse negócio. Ainda há pouco tempo, há coisa de dias, um senhor que tinha um carro na Bélgica, um Mercedes Classe C de 2013, por 5 mil euros. E nós dissemos que não fazíamos. Se aquele carro estava a ser comercializado, o preço dele era a partir de 9.500 euros, 10 mil euros, o carro estava a 5 mil euros, portanto alguma coisa não estava bem, não é? Portanto, nesses negócios nem sequer nós arriscamos, não vale, nem sequer recomendamos os clientes que o façam, mas se o quiserem fazer, a nossa ajuda não vão ter porque não vale a pena. Não é essa a nossa forma de estar. Nós temos uma postura muito transparente no mercado. Tentamos ser o mais profissionais possíveis dentro da imperfeição, porque não há empresas perfeitas, não há pessoas perfeitas, não é? Mas tentamos ser o mais profissionais possíveis e transparência sempre. É? E nós queremos que o cliente importe uma viatura, mas de qualidade. Agora, importar só porque sim, não faz sentido. Foi uma boa conversa. Já esclarecemos aqui alguns pontos importantes. Acho que sim, mas
vamos esclarecendo também. Vamos se calhar fazer aqui mais alguns vídeos depois deste com outras questões importantes, com outros temas que são importantes a abordar. Vamos deixar também um link, se calhar lá para casa, vamos deixar um link na descrição do vídeo para quem quiser fazer um pedido de cotação. Exatamente. E nós respondemos em média cerca de 24 horas. 24 horas, sim. Em 24 horas nós respondemos. Claro que há dias de mais fluxo, outros menos, não é? Mas tentamos sempre que possível responder em 24 horas, até porque há clientes que realmente têm a necessidade de fazer a compra e, portanto, é de todo importante receberem a cotação o mais rápido possível. Não é? Ok. Muito bem, Márcio. Tá? Até à próxima. Obrigado. Obrigado. Tchau, até a próxima.